Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 2. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela vida do pastor André, pastor Natanael, sua esposa, toda a família aqui dessa igreja, né? Todos os irmãos aqui que estão aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Trago a saudação do pastor, né, nosso pastor ali do Parque Universitário, né? E pastor Edivaldo Martins, né, que manda um abraço para os irmãos aqui. E é uma honra estar aqui com os irmãos mais uma vez para juntos glorificarmos ao nome santo do Senhor. O Senhor está em nosso meio, né, irmãos? Falando conosco, nos consolando, né? Nos visitando através dos louvores, né? Louvores entoados, a qual Deus tem falado ao nosso coração. Mas eu gostaria de meditar com você em uma passagem bíblica, o capítulo 2 de Lucas, no versículo de número 10. Capítulo 2, versículo de número 10. Amém? Diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Pode tomar seu assento, por gentileza. Hoje é um culto da família, mas é um culto de domingo, né? É um culto público. E eu gostaria de falar de Jesus com vocês nessa noite, porque afinal de contas o motivo de estarmos aqui é Ele, né? A razão de estarmos aqui, o motivo de você estar de pé, de você respirar, de você ter uma família, de você ter um local para adorar e bendizer o nome do Senhor, é Jesus Cristo. Se não fosse por Ele, o que seria de nós, não é verdade? Então, falar dele nunca é demais. É sempre bom falarmos de Jesus Cristo, porque tem sempre alguém que está ouvindo. Por mais que todos que estejam aqui nessa noite sejam pessoas convertidas, tem sempre alguém que ouve o som desse microfone, em algum lugar, em algum canto. E tem sempre alguém ouvindo a palavra do Senhor. Eu lembro do testemunho do pastor Jackson Antunes. Ele dizia que quando ele começou a pregar, ninguém dava oportunidade para ele na igreja, e ele queria pregar, ele desesperado para pregar, ele ia lá para a roça, no meio do mato, pegava aquelas melanciazinhas pequenas e fazia os furos nela, do olho, fazia a boquinha na melancia e colocava sobre bambu e cabo de vassoura e enterrava no chão, como se fossem pessoas, e ele pregava para as melancias. E ele dizia que as melancias eram duras de coração, porque quando ele fazia apelo, nenhuma delas aceitava Jesus. Mas ele dizia que uma certa feita pregando lá no meio do mato, na roça, para as melancias, quando ele fez o apelo, saiu um homem do meio do mato. E o homem aceitou Jesus. O homem estava com a forca pronta no meio do mato para se matar, para tirar a sua própria vida. Mas a palavra de Deus foi ao encontro daquele homem. Então a palavra, Jesus, ele entra onde nós nem imaginamos. Jesus, ele penetra em todos os lugares, né? Mesmo que nós achamos que alguém não está dando ouvidos, mas a palavra de Deus, que é cortante como espada afiada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, aleluia, e faz milagres inimagináveis na vida do homem. A palavra que eu li com vocês nessa noite fala do nascimento de Jesus Cristo, né? A Bíblia, ela nos diz, ela nos mostra nesse texto que os anjos, o anjo do Senhor, ele tem um encontro com os pastores que estavam pastoreando as ovelhas por ali e vai anunciar a eles o nascimento do Messias. Diz a palavra que esse evento, ele é seguido de uma ordem do imperador romano César Augusto. A Bíblia nos diz que quando Maria estava grávida,
César Augusto ele baixa um decreto em todo o território romano, em toda a província onde Roma comandava, de que todo o povo deveria ir, cada um para a sua cidade natal, para fazer um censo, para fazer uma inscrição, para ser feito um censo. Ele iria registrar toda a sua família, renda, emprego. Por quê? Porque haveria de ser cobrado imposto do povo a partir daquele momento, e o povo precisava estar em dia, e eles precisavam saber de que forma o imposto iria ser cobrado. Então José, que era da cidade de Belém, nascido em Belém, né? José da tribo de Judá, um homem nascido na cidade de Belém, cuja família estava em Belém, ele pega Maria com a sua família toda e vai até Belém para fazer o censo. E quando ele está em Belém, chega o dia de Maria dar à luz. Só que diz a palavra que eles procuram lugar para que Maria dê à luz, mas não encontram porque a cidade estava cheia por causa do censo. Algumas pessoas dizem que rejeitaram o lugar para Maria dar à luz, mas não é verdade, tá? Se você ouvir algum pregador dizendo que fecharam as portas para Maria, isso não é verdade. A cidade estava cheia, as casas estavam lotadas, né? Os hotéis estavam lotados. Inclusive a família de José era de Belém, mas nem na casa da família de José tinha lugar, porque as pessoas hospedavam os que vinham de fora. Entenda uma coisa, Jesus não nasceu em um curral, como algumas pessoas dizem, tá? Jesus não nasceu em um curral de animais. Jesus nasce numa casa. Só que as casas do tempo de Jesus eram casas que tinham 3 andares. A parte de baixo era uma parte toda aberta. Quando você entrava na porta da frente, você via a porta do fundo. E tinha uma escada que dava para o alto, onde ficava os quartos que recebia hóspede, e tinha uma outra escada que ficava na parte de cima, onde a família costumava se reunir e passar a noite. Embaixo, que era o primeiro pavimento, era o lugar onde a família guardava os seus animais, quando a noite chegava. A noite chegava e a família guardava as ovelhas, as galinhas, os cabritos na parte de baixo. Era onde ficava o velador. Lembra que a Bíblia fala do velador, onde coloca a candeia para iluminar toda a casa? Era onde ficava o velador, aonde colocava-se a candeia, e aquela única luz era a única luz que tinha na casa, porque as pessoas menos abastadas não tinham dinheiro para comprar azeite, e aquela luz iluminava os 3 andares porque era tudo aberto. E os animais ficavam embaixo. Então o único lugar aonde Maria e José tinham para ficar era junto com os animais. Os quartos na parte de cima e no terraço estavam cheios. Então Maria e José se estabelecem ali embaixo com os animais. E quando Maria dá à luz, ela acha um lugarzinho, porque ali não tinha cama. As camas ficavam na parte alta. As redes ficavam na parte alta. Então ela acha um lugarzinho na estrebaria e coloca Jesus ali, deitado, recém-nascido. Nascia o Salvador. Que coisa linda, né? E a Bíblia diz que os pastores estavam ali reunidos e os anjos vão até eles. E amedrontados eles ficam quando vêm os anjos. E os anjos falam assim: olha, calma, não temam. Não há motivo de ficar com medo, não. Nós estamos vindo até vocês hoje com uma boa notícia. Aleluia! É interessante o texto porque evangelho significa boa notícia. E os pastores são os primeiros evangelistas do texto sagrado a anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Então eles dizem: olha, não temais, nem fiquem assustados. Eis que vos trago hoje uma boa notícia, uma notícia que vai ser alegre, que vai alegrar todo o povo. É uma notícia boa para todos. É interessante o texto porque o povo já esperava o Messias. As Escrituras já haviam falado do nascimento de Cristo, então havia pessoas que já esperavam o Messias. Então a notícia era uma notícia boa, a notícia do Salvador. Eles esperavam alguém que viria
para livrá-los do jugo de Roma. E os pastores, amedrontados, agora recebem uma notícia bacana, uma notícia legal. Não é bom receber uma boa notícia? Como é bom receber uma boa notícia, não é verdade? Eu digo que a nossa vida é uma vida que nós passamos 24 horas esperando alguma coisa boa. Não é verdade? Nos últimos dias, né, nos dias que estamos vivendo, eu falo porque eu estou com 40 e alguns anos, né? E meu pai já está com 81, minha mãe com 78. E a gente passa o dia todo às vezes pensando, poxa, que notícia será que eu vou receber hoje? Quando o telefone toca, a gente imagina que vai vir uma notícia. Quando o som do WhatsApp toca, a gente imagina que vai ter alguma notícia com o pai debilitado, com a mãe às vezes debilitada, com o tio debilitado. A nossa vida é uma vida na qual a gente fica ansioso, esperando notícias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E conforme os anos vão passando, nós nos preocupamos com os mais velhos da nossa família, e daqui uns anos, conforme nós vamos envelhecendo, alguém vai se preocupar conosco lá na frente da mesma forma. É interessante isso, não é? A gente se preocupa todos os dias quando um filho sai para trabalhar, quando sai para ir na esquina para dar uma volta, quando um familiar vai viajar, a gente fica o tempo todo imaginando alguma coisa. Mas a gente sempre gosta de receber uma notícia boa, não é verdade? É muito bom receber algo bom. Quem está procurando um emprego espera receber a notícia, a porta se abriu. Pode vir que você foi contratado, não é assim? Quem está fazendo exames espera receber a notícia que os exames, foram legais os seus exames, viu? Deu negativo, pode ficar tranquilo, vai embora feliz para a tua casa. Não é? A gente espera uma boa notícia. E os anjos chegaram com a notícia. Não uma só notícia, mas a notícia. Aleluia! E eles dizem assim, olha, é que na cidade de Davi, olha que interessante, não tem anjo, não tem ninguém na vida que deu uma notícia tão mais completa como a notícia que esses anjos deram. Eles foram na raiz, porque eles dizem, olha, eu venho dizer para vocês que na cidade de Davi, ou seja, Jesus tinha que nascer na cidade de Davi. Era necessário que Jesus nascesse na cidade de Davi. Jesus ele não tinha que ter só descendência davídica, mas tinha que ter procedência davídica. Aleluia! Jesus não tinha que ser só da raiz de Davi ou do rebento de Jessé, mas ele tinha também que nascer na cidade de Davi. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. E eu imagino os pastores recebendo essa notícia, por quê? Porque ao saber que nasceria um Salvador na cidade de Davi, eles pensaram, opa, a nossa redenção chegou. Estamos livres de Roma, porque a profecia diz que o Salvador, ou que o rei, sairia da cidade de Davi. Olha só, imediatamente eu acredito que eles ligaram uma coisa com a outra, e a alegria tomou conta do coração deles. Aleluia! Porque ele diz assim, olha, na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador. Aleluia! 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 Só que os pastores não entendiam ainda qual era a essência desse Salvador. Eles esperavam alguém, um Cristo, que subiria em um cavalo e que marcharia com seu exército até Roma e que destituiria o imperador romano e que livrasse toda a Palestina e todos os judeus das garras de Roma. Mas não era esse o tipo de Salvador que o anjo estava anunciando naquele momento. Eles não entendiam quem era o Salvador. Esse Salvador, Jesus Cristo, era aquele que viria salvar o homem das suas mazelas, salvar o homem das suas tristezas, salvar o homem do seu estado pecaminoso, salvar o homem do seu estado de depravação total que ele estava. Era aquele que viria
para trazer ao homem, aleluia, a chance, a possibilidade de novamente estar ligado no Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eles não compreendiam qual era a essência desse Salvador, mas os anjos sabiam. Os anjos sabiam. E hoje, quando nós falamos de salvação, alguém aí fora deve pensar: mas por que eu preciso de salvação? Por que é necessário eu ser salvo? Por que se eu não faço mal para ninguém? Por que se a minha vida é uma vida de caridade, é uma vida de fazer bem, de querer o bem do próximo? Nós precisamos de salvação. Porque Paulo diz no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que não há um sequer que busque ao Senhor, não há ninguém que entenda, não há ninguém que conheça, que tenha conhecimento de Deus. Por isso nós precisamos ser salvos. Sabe por que eu e você precisamos e necessitamos da salvação? Sabe por que o homem, o mundo aí fora precisa da salvação? Porque um dia o pecado entrou no mundo. Através de Adão, o pecado entra no mundo e contamina toda a humanidade, aleluia, e a humanidade carrega o estigma do pecado, e com o pecado entra a morte no mundo, e a humanidade é uma humanidade enferma pelo pecado, capenga por causa do pecado. O homem sofre nas garras do pecado. Mas sabe de uma coisa? Um dia na cidade de Davi nasceu aleluia, o Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. Ele deu a sua vida por mim e por você. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado foi tirado e a vida foi dada aos homens que creram nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos de um Salvador, porque a nossa essência é má, a nossa essência, ela é má, maculada pela natureza pecaminosa. Nós precisamos de um Salvador, para todo dia olharmos para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia de mim, que sou miserável, pecador, salva-me de mim mesmo. É por isso que nós precisamos de um Salvador. E Ele veio. Mas o anjo ainda traz uma outra característica de Cristo. Olha o que ele diz: nasceu um Salvador, que é Cristo. Aleluia. A palavra Cristo significa o ungido. Louvado seja o teu santo nome. Ele não é só Salvador dos nossos pecados, da nossa alma, mas Ele também é o ungido. Aleluia. Só eram ungidos 3 classes de homens: reis, profetas e sacerdote. Jesus, na sua bendita pessoa, inclui esses 3 ofícios. Ele é rei, Ele é profeta e Ele é sacerdote. Ele é ungido, aleluia. E como ungido, Ele não só nos salva do pecado, Ele não só nos salva da sentença do pecado, que é a morte, nos trazendo vida, mas como ungido, Ele nos salva dos males do dia a dia, aleluia. Como ungido, Ele está de pé dizendo: eu estou aqui nesta noite, aleluia, e sou ungido, capaz de curar a tua ferida, capaz de sarar a tua dor, capaz de resolver o teu problema. Como ungido, eu posso todas as coisas, aleluia, aleluia.
Ele é ungido. Como Salvador, Ele nos salva do pecado. Como ungido, Ele nos cura do efeito do pecado. Aleluia! Lembra daquele homem que foi levado pelos seus amigos em uma cama e descido pelo telhado na frente de Jesus? Quando ele desce aquele homem até Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: olha, perdoados são os teus pecados. E alguém resmunga lá: quem é esse que acha que tem poder para perdoar pecado? Ele é o Salvador. Ele tem poder para perdoar pecado, aleluia. Ele tem poder para perdoar pecado. Aleluia. E para provar que ele era poderoso e Salvador, ele olha para aqueles homens e fala assim: ei, vocês estão achando que eu não tenho poder para poder perdoar pecado? E olha para aquele homem e fala assim: olha, toma a tua cama e anda. Aleluia, toma a tua cama e anda. Isso é para vocês saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Sabe por quê? Era mais difícil aos olhos daqueles homens, aquele homem sair andando, e Jesus fala assim: para mim não há nada impossível. Eu sou o Salvador que perdoa pecado, e sou um ungido que cura, ungido que cura. Ele é ungido. Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! O ungido está aqui nessa noite, viu? Isaías falou sobre ele no capítulo 61 e disse: olha assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Jesus é ungido desde o ventre. Jesus não precisou ser batizado com o Espírito Santo, não. A Bíblia nos fala que quando a prima de Maria, Isabel, estava grávida de 6 meses de João Batista, Maria vai visitar Isabel. E quando ela chega, que ela cumprimenta Isabel, Isabel se estremece no Espírito. É cheia do Espírito. E a criança no ventre de Isabel se remexe toda com a presença do Todo-Poderoso que já estava no ventre de Maria. O ungido está aqui hoje. Aleluia. João Batista, quando estava batizando Jesus, a Bíblia diz que ele olha e vê o céu aberto e o Espírito Santo descendo sobre ele como forma de uma pomba. Aleluia, não batizando Jesus com o Espírito Santo, dizendo e testificando: está aqui o meu ungido. O meu ungido está aqui agora. Aleluia! E a Bíblia diz que após Jesus ser batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites. E no poder do Espírito Santo, Jesus resiste à tentação, porque ele precisava ser tentado. O primeiro homem, Adão, não resistiu à tentação e o pecado entrou no mundo. Mas o segundo Adão, aleluia, o segundo Adão resistiu ao pecado, resistiu à tentação e tirou o pecado do mundo, aleluia. E quando ele volta do deserto, ele entra na sinagoga, pega o livro, abre no profeta Isaías capítulo 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Aleluia!
Que lindo esse negócio, irmão. Eu já preguei tantas vezes isso, já falei tantas vezes sobre isso, mas eu não me canso, porque o ungido, aleluia. Eita glória. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. E a palavra pobre aqui é pobre literal. Não está falando de pessoas pobres de espírito, pobre de... Não é isso não, é pobre literalmente. Sabe por quê? Porque na Palestina da época havia uma divisão muito grande entre pobres e ricos. Os pobres eram largados à margem da sociedade. Por que você acha que Jesus concentrou o seu ministério na Galileia? Porque a Galileia era jogada às margens da sociedade. Eles eram considerados reles da sociedade. Por isso Jesus andou na Galileia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Sabe por quê? Porque ele veio pregar o evangelho aos pobres. Ele veio pregar o evangelho aos pobres. Olha o que diz a palavra. Abra a tua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo 11, versículo 5. Aleluia. Olha o ungido aí, ó. Os cegos recebem a sua visão. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é pregado o evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz, capítulo 4, versículo 15 de Mateus. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que se assenta na escuridão, viu uma grande luz, e sobre os que estavam assentados da região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Sabe o que está falando aqui? Que aonde os fariseus não entravam, aonde os sacerdotes não entravam, aonde os religiosos não entravam, Jesus ia passando dizendo assim, ó: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, aleluia, vinde a mim, vinde a mim. Aleluia. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração. Quebrantados de coração, em outra tradução está de coração partido. O ungido está aqui nessa noite, viu? Alguém partiu o teu coração? Alguém partiu o teu coração? Tem unção aqui nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar, aleluia. E tem unção para curar partidos de coração, aleluia. Aqueles que estão sofrendo, que estão com dor na alma, que está com o coração partido, aleluia. Você coloca a tua cabeça no travesseiro, você não tem sossego, aleluia. Jesus está aqui hoje, aleluia. Ungido, quer curar a tua alma, aleluia, a tua vida, o teu coração, aleluia. Deixa Ele te curar. Ele pode fazer.
Enviou-me para pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de falar essas palavras, ele fecha o livro da lei. Todo mundo está olhando para ele assim, ó. E aí ele olha e fala assim, ó: e hoje, nesse dia, se cumpre essa palavra diante de vós. Aleluia. Jesus estava dizendo assim, ó: o Salvador chegou. O Salvador chegou, aleluia. O ungido está aqui. Se você quiser, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele tem descanso para a tua alma, viu? Ele tem descanso para a tua alma. Ele tem descanso para a tua alma, aleluia. Você quer descansar, quer ter sossego, aleluia. Vem para Jesus, porque Ele tem descanso para a tua alma. Aleluia. Pena que não dá para continuar. O anjo continuou dizendo assim: olha, além de Salvador e de Cristo ungido, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Por que você está preocupado? Você serve a um Jesus, a um Deus, que além de te salvar da maldição do pecado, te preservar do efeito do pecado, ainda é ungido e pode curar as suas enfermidades, pode sarar as suas feridas, pode curar seu coração, aleluia, pode libertar os cativos, pode transformar vidas oprimidas, aleluia. Ele também é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele tem um controle de tudo na sua mão, aleluia. Se Ele é Senhor, aleluia, não temas, não tenha medo, não fique preocupado. Ele sabe tudo, Ele é Senhor no céu, é Senhor na terra, é Senhor embaixo da terra, aleluia. E na mão dEle, aleluia, nada escapa, nada foge da mão dEle, do controle dEle.